Consórcio Pró-Urbano alerta para possível paralisação do transporte coletivo, isso por falta de pagamento da prefeitura. Enquanto isso, milhares de pessoas torcem para não ficar sem os ônibus. A dívida é alta. Hoje a prefeitura deve em torno de 4,5 milhões de reais ao consórcio Pró-Urbano, valor referente aos atrasos desde o mês de abril. O grande problema é que sem o pagamento do executivo, o consórcio não teria dinheiro para pagar o 13º salário dos funcionários. E aí, a categoria poderia cruzar os braços. Nós fizemos obras, captamos dinheiro para fazer todas as obras que estavam no escopo de trabalho. Então, a nossa parte foi feita. Agora, a prefeitura tem que fazer a parte dela. Independente de qualquer coisa, nós temos compromissos e temos que honrar com eles. O sindicato da categoria garante que se não houver o pagamento, ou seja, se a prefeitura não pagar o consórcio para que o mesmo cumpra com o 13º, haverá paralisação geral. Lembrando que a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Se não houver o pagamento dentro dos prazos previstos por lei aí, nós vamos estar começando com a base aí, mas certamente nós vamos declarar uma greve geral em Ribeirão Preto. Nas ruas, a população está com medo de ficar sem transporte. Carro, quem tem, né? E quem não tem, saber até o que vai fazer. Fica difícil? Muito difícil. Sem o ônibus fica complicado. Muito. Meu pai trabalha e não pode me buscar. E nesse caso, você teria que fazer o quê? Não sei. Seria importante que a prefeitura pagasse esse valor logo? Tem que pagar, né? É uma obrigação dela. É uma obrigação dela. Se não pagar? Muita gente vai aprender a andar de bicicleta. Ou reaprender a andar de bicicleta. O advogado especialista em direito público garante que a prefeitura deveria efetuar os pagamentos o quanto antes, justamente para não ser a responsável pela paralisação do transporte. O poder público deverá procurar a empresa com a máxima urgência e efetivar um planejamento buscando a eficiência do serviço público de transporte, posto que a inadimplência para com a Pró-Urbano gerará muitos prejuízos a todo cidadão ribeirão-pretano. Carlos Manella também garantiu que o usuário pode recorrer aos órgãos de defesa para tentar a manutenção das atividades. Aquele cidadão que estiver sendo prejudicado deverá procurar o Ministério Público do Estado de São Paulo e até mesmo os órgãos de proteção, para que consigam, através de decisão judicial, a manutenção desse serviço. Apesar da dívida da prefeitura, o vereador Rodrigo Simões garante que o consórcio não é tão vítima assim. Isso porque a CPI do transporte, investigada pela Câmara, apontou várias irregularidades envolvendo o Pró-Urbano. A CPI apontou naquela ocasião mais de 20 irregularidades, mais de 20 pontos que o consórcio não cumpriu com o contrato com a Prefeitura Municipal. Entre eles, a entrega dos terminais de ônibus espalhados pela cidade. Uma empresa que tem um contrato de prestação de serviço com uma cidade do porte de Ribeirão Preto deixa de cumprir com mais de 20 itens, é muita coisa. Ele também lembrou dos termos de ajustamento de conduta exigidos pelo Ministério Público e descumpridos pelo consórcio. O Ministério Público, o Poder Público, coloca aí um TAC para que seja cumprido, para que tudo aquilo que foi combinado, que foi elaborado para o bem de uma comunidade fosse cumprido. Não. Vem o consórcio, descumpre aí mais de 20 itens desse TAC e deixa a cidade realmente carente. Enquanto não há acordo, o medo do futuro paira principalmente sobre quem depende do transporte público. Davi Florim para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o débito com a Pró-Urbano está em pauta para uma tentativa de solução com a maior rapidez possível. O Pró-Urbano afirmou que as obras foram iniciadas imediatamente após a liberação da ordem de serviço emitida pela Prefeitura. O consórcio reforça que não receber pelos passageiros transportados reflete diretamente nas obrigações do dia a dia. Agora ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Lúcia, vamos conversar com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, o contrato do transporte público de Ribeirão é de 2012 e até agora grande parte dele não é cumprido. Dá para dizer que esta situação que mostramos na matéria era previsível? Boa tarde. Já era previsível, boa tarde. Já era previsível, inclusive, de que haveria descumprimento contratual e hoje se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal virarem os radares para esse consórcio, para essa questão de concessão, eu acredito que muita coisa vai ser vista e certamente valores vão cair.
O pró-urbano ameaça de um lado, o sindicato ameaça de outro e a população. Tem que garantia nessa história? Zero. A população só resta buscar o Poder Judiciário, principalmente o Ministério Público do Trabalho, porque às vezes muitas greves são fabricadas. E entrando no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, na questão talvez não vai vir greve e certamente o cidadão não vai ser mais prejudicado do que já está. A isenção da tarifa para estudantes, na verdade, não sai de graça, é a prefeitura quem paga. Esse termo contratual poderia ser melhor definido? Prefeitura lê-se contribuinte, infelizmente, vamos falar, o contribuinte mais prejudicado é o pobre que paga. Certamente poderia ser diminuído e se uma operação Sevandija virar os olhos, certamente para esse contrato, esta concessão, talvez cairia-se coisa aí de 10% no valor da tarifa. E se o sindicato fizer os motoristas pararem o serviço, quem vai responder aí por esse prejuízo à população? A justiça, veja bem, se for declarado legal, a justiça tem que começar a multar o sindicato e arrestar bens do sindicato, que, salvo engano, já teve bens arrestados em outras oportunidades, segundo informações que chegaram. Logo, a população tem como baratear esse transporte e fazer que a greve não prossiga, mais prejudicando os cidadãos de bem. Pela situação exposta, parece até não ser um bom negócio assumir o transporte público de Ribeirão Preto. É isso mesmo? Não, já ouvi da boca de grande empresário de São Paulo que esse osso aqui ninguém quer largar, todo mundo só quer roer ele. O ideal seria o próximo prefeito, se é que ele vai ter peito para isso, peitar o transporte, declarar a extinção dessa concessão que não é legal e abrir um PPA, nesse caso aí, fazer uma nova concessão com novas questões e novos dimensionamentos. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Obrigado, Cláudia.